queria entender o porquê, né? Por que existem pessoas com tantos ciúmes, que chega a ser doentio, né? Vamos tentar definir primeiro o ciúme, né? Eu acho que muitas pessoas que estão em casa devem estar perguntando: eu sinto ciúmes? Isso é normal? É excessivo, né? A partir do momento que se torna excessivo de que maneira? Né? A partir do momento que eu deixo de viver a minha vida para viver em função do outro, para ficar investigando, né? Que eu começo a fantasiar demais, né? Então a gente já fala talvez aí de uma definição diferenciada de ciúme. O que seria o ciúme normativo, né? Aquele ciúme que obviamente está relacionado ao cuidado, né? Se quem está do seu lado, que você ama, você quer cuidar, você quer confortar, você quer proteger, né? E o ciúme é um sentimento comum, que fique muito claro, né? Todo mundo tem esse sentimento na vida, né? Algumas pessoas expressam de forma maior, né? Expressam de forma potencializada e outras não, né? No caso, quando a gente fala do ciúme patológico, a gente já fala de um probleminha que precisa ligar o sinal de alerta. Mas quando a gente consegue diferenciar um do outro? É quando você deixa de viver em função da tua rotina. Quando você passa a viver muito em função do outro, pensa nessa pessoa o dia inteiro, é como se fosse um comportamento possessivo, sim, né? Tem até casos que relatam para mim: eu só consigo parar de telefonar quando ela me atende. Eu só consigo ficar tranquilo, né, quando eu sei exatamente onde ela está. E como é que está a tua vida? Como é que é a tua relação com o teu eu, né? Eu acho que muitas pessoas, quando você coloca em pauta a questão da autoestima, né? Quando a gente vai investigar esse ser, muitas vezes essas pessoas, elas não estão bem com elas mesmas. Então, a transferência do sentimento de insegurança é enorme, porque eu preciso ser muito bom para o outro, eu preciso dar conta, eu preciso ter um domínio maior, eu preciso controlar, inclusive, isso, para que isso me conforte. Mas e eu? Gosta mais do outro do que de Sim, exato. Então, e aí, como é que está essa relação com o meu eu? Eu tenho me anulado, eu tenho deixado, né, de fazer determinadas coisas, de ter uma rotina tranquila, de ter qualidade de vida, está atrapalhando o meu sono, né? Muitas pessoas chegam na clínica, eu falo de consultório já, com humor deprimido, angústia, tendências, inclusive, até ideação suicida. Olha que absurdo, por conta de relacionamentos abusivos, né, em decorrência do ciúme patológico. Então, se você está vivendo uma fase delicada nesse contexto, vamos procurar ajuda, né? Tem casos em si, especificamente, Bianca, que precisam até de acompanhamento medicamentoso, né? Então, não é apenas a psicoterapia, é a caminhada juntamente do psicólogo junto com a psiquiatria. Exato. Então, esses transtornos de ansiedade, né? Uma menção que faz ao descontrole teu de rotina comportamental, cognitivo, né? A nível de transformar a tua rotina em algo ruim, né? Pode sim lhe adoecer psiquicamente e trazer sérias consequências para esses relacionamentos hoje, que estão muito mais, né, em função do ciúme em si, devido às redes sociais. Nossa, como chega isso, né? Como as pessoas são vítimas disso, né? Mas vítimas acima de tudo porque como é que você está se cuidando? Como é que está essa relação com o teu eu? Então, eu acho que é meio que um equilíbrio de tudo isso. Para eu estar equilibrado emocionalmente, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Verdade. Deixa eu colocar a Roberta nessa história também, que ela está só ouvindo ali. Quero saber se você é uma pessoa ciumenta, Roberta. Eu acredito que o ciúmes é quase que inerente a todos os seres humanos, né? Aí, o que vai depender da gente é o que a gente faz desses ciúmes, né? Eu acho que são as atitudes de cada indivíduo que vai trabalhar ou não esses ciúmes, vai deixar que esses ciúmes, ele tome conta ou não, né? Do seu comportamento, das suas atitudes. Então, eu acho que é uma questão de você se trabalhar como tantas outras questões nossas, psíquicas, né? Que a gente escolhe trabalhar ou não. E o ciúmes é algo que eu escolho trabalhar, algo que eu escolho que não tome conta das minhas relações.
Resumindo, é assim, eu sou ciumenta, mas eu trabalho meus ciúmes para que não seja algo possessivo. É isso, né, Roberta? Com certeza. Eu digo também que eu sou uma pessoa... Já ouvi falar, você é ciumenta assim porque você está falando isso. Não sou ciumenta. Não, eu sou ciumenta, mas eu levo meus ciúmes na brincadeira, para que isso não fique algo sério. Mas isso foi uma defesa que você construiu, né? Fica mais leve, fica mais fácil, inclusive, lidar com isso. Não é? Essa defesa... Jenny tá falando que ela não é ciumenta, ela cuida da pessoa amada. É isso, Giane? Mas é cara de pau, viu? Tá que nem eu. Eu não sou ciumenta, não. Eu só cuido. Não, eu, na verdade, é isso mesmo. É uma defesa. Eu tento brincar com os meus ciúmes, mesmo porque às vezes não é nem ciúmes, é tão descarado ali que a pessoa tem que levar de uma forma mais leve, porque senão... Eu não consigo, Bianca, não conversar sobre, assim, ciúmes e trazer para a questão da violência doméstica, né? Para a questão da violência contra as mulheres, né? Que é muito cometida pelos seus companheiros, seus namorados, ex-namorados, em nome do ciúmes, né? Ou do cuidado, ou do amor, que eu acho que é pior ainda, né? A pessoa agride, não, mas eu te amo. Você, oi? Você ama e agride aquela pessoa que você diz amar? E a gente está no mês de março, que a gente traz à tona muito esse diálogo sobre a violência contra as mulheres, né? E a gente tem um índice alto, né, no Brasil. E a gente vem trabalhando aqui na Paraíba através de campanhas, através de políticas públicas para combater a questão da violência contra as mulheres, mas é uma realidade da nossa cultura, é uma realidade é o machismo que está entranhado na nossa cultura, né? E em nome desses ciúmes, dessa posse, homens têm matado suas esposas, suas namoradas, suas ex-namoradas, né? Em nome disso, né? Isso é muito preocupante. A gente não tem como não falar de possessividade, né? A partir do momento que a gente transfere isso para o outro, né? Por quê? E como é que eu me sinto com isso? Por que é tão importante eu ser dominador, né? Eu ser dominante nessa relação, né? Então, é uma característica muito comum de homens agressores, né? A necessidade de manipulação na relação, né? Infelizmente, é uma consequência já trágica, né? Dentro de um quadro de ciúme patológico, né? De uma relação abusiva, né? E aí você que está em casa, será que você tem feito o seu percurso adequado? Será que realmente, o que lhe mantém dentro dessa relação afetiva, né? Como é que está essa relação? Eu acho que a Roberta poderia responder isso. A gente está mudando um pouco, assim, né? Tá caminhando, mas é que a Roberta está envolvida 100% dentro desse assunto de violência. O que mantém essas mulheres presas nesses relacionamentos abusivos, Roberta? A gente conversa muito sobre a questão do ciclo da violência, né? O ciclo da violência, ele tem 3 períodos aí, né? Aquele período do se apaixonar, do viver aquele grande amor, do achar que aquele homem é o seu príncipe encantado. E ele se mostra um príncipe encantado nessa fase, né? A fase da conquista, a fase do namoro, né? Aí depois a gente parte para uma segunda fase, que ela é uma fase que ela inicia com a violência, muito comumente com a violência psicológica, né? Aquela violência sutil, muitas vezes, né? Que vai fazendo com que a mulher, ela se acredite, às vezes incapaz, às vezes inferior a ele. E ele vai fazendo com que ela acredite nisso mesmo. Ele comete algumas humilhações, né? E aí ela vai se acometendo dessa violência psicológica que vai baixando a autoestima dela. E chega um ponto também, muitas vezes nessas relações abusivas, né, onde ele comete a violência psicológica, que chega às vias de fato de cometer algumas violências físicas, né? Começa com um empurrão, um tapa, né? Isso justificado às vezes às vezes pelo álcool, às vezes pelo dia a dia de trabalho que é muito exaustivo para ele, né? E ela vai acreditando nisso, né? Nessas desculpas, exatamente, né? Com as dívidas, com os problemas, enfim. Mas aí ele não bate nos colegas dele da rua nem nos colegas do trabalho, ele bate na esposa dele, na namorada dele, exatamente, né?
E aí, o terceiro ciclo, né, após as violências físicas, o terceiro ciclo seria a lua de mel, onde ele vem, pede perdão, tenta se justificar. E assim vai, porque nós mulheres, a gente não tem muitas vezes o apoio da família. A família nos devolve para esse marido agressor, dizendo que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter resignação, resiliência. Tudo pelo, né, casamento, tudo, né? Pelo casamento, tudo pela instituição familiar, tudo pelos filhos, né? Às vezes a dependência também financeira, né? Mas muito a dependência psicológica, que aí a nossa psicóloga pode nos comentar mais sobre isso, mas a dependência maior é aquela psicológica mesmo, que ele mesmo vai criando dentro desse ciclo da violência. Essa dependência de ela achar que ela, sem ele, ela não é mais aquela pessoa que ela era, né? Porque ela está com uma baixa autoestima, né? Ela está se sentindo incapaz. Porque são muitos anos, às vezes, sofrendo aquela violência psicológica até chegar nas vias de fato de uma violência física, né? De um abuso, né? Às vezes abuso sexual também, um estupro também, né? A gente tem que também dialogar sobre a questão do estupro dentro do casamento, cometido pelo seu próprio marido, né? Que isso ocorre também, junto do seu companheiro, né? Então, é isso. Então, muitas vezes as mulheres permanecem nessa violência por conta desse ciclo. É sempre tentando acreditar que isso vai passar, que ele não era assim. Porque no início, na primeira fase, era uma fase de conquista. É uma fase em que a gente acredita que aquele homem é o nosso príncipe encantado. Porque a gente assiste os contos de fada desde a nossa infância, né? E a gente passa a acreditar naquele príncipe encantado. Eu queria ouvir das duas o seguinte: existem homens que fazem essa pressão, esse trabalho psicológico nas mulheres, essa agressão, e que não se dá conta de que está fazendo, de que acha que aquilo é tão normal para ele que ele não vê que ele está agindo dessa forma? Ou não? É muito comum algumas pessoas perpassarem, né, de relacionamentos, né, sequelados, né, e trazer sempre à tona, né, a figura de essência que foi desde da primeira relação abusiva, vamos pensar assim. E mulheres também, né, que fique bem claro, né, algumas mulheres que têm uma postura mais provocativa, mais imponente, mais rígida, né, mais frias, dependendo de situações traumáticas que elas tenham vivido, né. A gente traz aí contextos que envolvem de fato respeito, né, a falta de diálogo, né, que o tempo inteiro que a nossa amiga estava falando, eu estava pensando nisso o tempo todo. Como é que está o diálogo desse relacionamento? Por que eu não posso conversar com o meu parceiro abertamente sobre como eu me sinto? Inclusive porque até às vezes eles não escutam, né? Mas às vezes você tem até, você senta com o marido para conversar, mas ele tá lá, ó, no mundo da lua, assim. Você tá falando só com a parede mesmo, porque ele não escuta nada que você tá reivindicando e tentando Existem melhorar, né? estratégias para tentar aperfeiçoar esse tipo de diálogo, né? O diálogo na relação, ela é estruturante, toda e qualquer relação, seja ela afetiva, social, profissional, né? Se você não consegue manter o mínimo possível disso dentro do seu relacionamento, até quando vai valer a pena estar dentro dele? Né? Então a gente sugere sim que isso seja feito de outras formas, né? Temos ferramentas aí através de cartas, e-mails mesmo, né? Já que ele não consegue sustentar esse diálogo pessoalmente, a gente precisa encontrar uma forma de deixar claro o que eu estou sentindo, porque essa exposição do sentimento, ela é extremamente importante na relação. Você precisa entender como eu me sinto, você precisa saber o que está passando dentro de mim, você precisa se colocar no meu lugar, inclusive, né? Como é que seria viver essa perseguição? Como é que seria estar dentro de uma relação abusiva? Por que você precisa me xingar, me desrespeitar, né? Por que eu permito também isso, né? Até que ponto eu estou também permitindo isso? Você é uma figura paterna para mim? Eu consigo enxergar em você a salvação de todos os meus problemas, você tem sido meu porto seguro. É impressionante como essa frase é muito comum. Não, porque fulano é meu porto seguro. Em que sentido? E você? Você não tem como construir isso dentro do teu eu, né? Então a gente fala de muitas
lacunas, né, que precisam ser preenchidas, e a ajuda psicológica, terapia de casal, inclusive, seria um excelente caminho. Eu acho que a terapia, ela ajuda em todos os sentidos, mas como a gente diz sempre, né, Dani, tem que ter a vontade de ambos, né? Sim. Porque não adianta só um tá lá totalmente de coração aberto se o outro tá indo por ir. Sim, né? Com certeza. Agora eu acho que isso é um caminho, né, para que a gente não veja tantos casamentos sendo chegando ao fim, né? O que a gente menos deseja é isso, né? Porque sofrem os filhos, né? Sofre essa mulher que sonhou tanto com esse príncipe encantado, né? Que sonhou em ter E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que não existe casamento perfeito, não existe relações coloridas ao ponto de não terem problemas, né? Você vai vivenciar um conflito em alguma fase da sua vida afetiva. A diferença é como você tem solucionado isso, como é que o diálogo tem se estruturado dentro dessa relação. Então é importante você estar refletindo, né? Será que eu estou fazendo o meu papel? Porque eu cobro muito do outro, mas será que eu tenho também permitido esse espaço? Porque é muito fácil as pessoas falarem, mas meu marido não me escuta, meu marido não para conversar comigo. E como é que você tem convidado ele para isso? Você tem sido convidativa? Você tem sido agradável? Né? Realmente ele para lhe ouvir porque você não tem dado esse merecimento? E aí? Né? Como é que anda essa assertividade? A gente precisa tentar diferenciar a submissão da assertividade e da agressividade. Muitas pessoas se tornam agressivas sem mesmo perceber que estão sendo. Né? Dani, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no programa. A Dani tem um compromisso agora, vai precisar sair, né, Dani? Mas volte sempre, é sempre bom conversar com você e fazer com que as pessoas entendam tantas coisas, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Imensamente honrada, né? Queria falar para as pessoas que eu atendo na Clínica Intercer, no centro, sou terapeuta de casal, família, né? Estou à disposição de vocês. Meu Instagram é o dani.azevedo.psi, né? E Bianca, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu espero poder trazer essa reflexão para dentro do seu lar, para dentro do teu relacionamento. Pensa um pouco em você antes mesmo de pensar no outro, né? Muito bem. Eu vou conversar com a Roberta daqui a pouquinho, mas